Olha, Tenegres é uma continuidade do que eu acredito como educação pública e antirracista. Eu já tinha um trabalho na Escola Jornalista Rui Mesquita, desde quando eu ingressei. E a educação antirracista, ela sempre foi o carro conduzente das minhas práticas pedagógicas. Sobretudo porque eu sempre disse, eu não posso permitir que outras crianças negras passem o que eu passei na escola. Foi um desafio, porque o PEI, o ensino integral, ele é um trabalho coletivo, ele tem que envolver todos. Não dá para trabalhar um grupo apenas. E quando ele me falou do projeto, do trabalho de vocês, eu falei, por que não ser a escola toda? Todos têm que ter a oportunidade. Aquele que quiser caminhar junto, vai caminhar. Aquele que não se enquadrar, não se sentir, ele tem todo o direito de não estar presente. E foi isso, foi o trabalho coletivo, a necessidade de dar oportunidade para todos. Esse apresentado era para fazer uma árvore genealógica de território. Era você e a nacionalidade dos seus parentes dentro da Brasilândia ou fora. Eu achei que foi interessante e que foi muito legal. Pra gente poder descobrir, né, também coisas novas pelo nosso bairro. Eu acho que foi um aprendizado legal pra ele, sabe? Porque vocês explicaram bastante coisa que a gente não sabia sobre a região, como tudo foi fundado. Isso foi um negócio que eu achei bem legal. Foi muito legal. Engraçado também. E eu descobri coisas que eu não sabia. Nome e nem o que significava. Teve também uma parte que ele estava, meio que divulgando, assim, os lugares da Brasilândia histórico. Daí isso me despertou mais uma curiosidade, sabe? Um pouco mais sobre a Brasilândia. O legal foi poder fazer, né? Que também tinha um monte de amigos, daí um ia descobrindo um pouco sobre o outro. Eu gostei do percurso que a gente fez. Eu moro aqui desde quando eu nasci, eu nunca soube desses lugares. Eu achei bem legal conhecer. O lugar que a gente vive, sabe? Eu não fazia a mínima ideia como tudo começou a surgir. E como vocês disseram na palestra, eu vi aos poucos, porque o povo passava e ia para outro lugar. Então a gente foi vendo como foi surgindo. Eu achei isso muito importante. Inclusive eu falei disso lá em casa, com a minha família. A gente teve uma discussão sobre isso. Para o adulto professor, eu acho que foi muito válido. Que muita gente, assim, eu moro aqui, mas tem coisas que a gente não conhece. Você sabia do cinema, tudo. Isso aí são coisas que o pai fala, outras pessoas falam. Mas, assim, tem coisas, detalhes, assim, muitas a gente acaba não sabendo. Para o aluno, eu acho que é fundamental.
Que às vezes eles falam, ah, você mora ali, lá embaixo, mas não conhece o nome da rua, não conhece. Ah, Jardim Carumbé, para eles é tudo Brasilândia, né? Que nem você vai para ir para fora, Brasilândia, Brasilândia. Brasilândia é imensa, mas tudo é Brasilândia. Mas foi um trabalho de pesquisa muito bacana. Eu acredito que se reconhecer e entender onde eles estavam vivendo. Porque a gente trabalha aquela situação de o avô chegou aqui, o pai chegou aqui, e muitos às vezes mudaram para cá, mas assim, eram muito pequenos, ou já nasceram aqui, e aí começaram a. Nossa, meu pai veio morar aqui, tal necessidade, né? Quem conseguiu comprar aqui. A questão da árvore, do aluno entender como é que a dimensão da arquitetura poderia trazer a memória da família dele. Porque você já tinha essa atividade em outros momentos. Mas eu não sei se eles conseguiam entender o que de fato era a importância daquela memória. Porque eu consegui perceber que quando eles entenderam que aquela árvore genealógica, pensando a memória a partir da arquitetura, falava da casa, falava do bairro, falava do lugar que o pai dele teve que alugar, do lugar que a mãe dele teve que comprar. Então, isso me chamou bastante atenção. É uma memória assim, que eu carrego. Inclusive, você teve alunos que se dedicou muito a essa árvore, fez colorido, fez questão de explicar o que era, quem era. Acho que essa é a minha melhor memória do Tenegres. Foi meio diferente, assim, né? Mas eu gostei. Tipo, de saber como foi mais ou menos o passado que eles tiveram por aqui. Foi bem legal, eu não sabia onde meus avós moravam, não sabia o nome dos meus avós. Aí, conversando com a minha mãe, com a minha família, né? Eu descobri bastante coisa deles. Eu acho que a minha foi um pouco difícil, porque só pela parte do meu pai, eu não fazia a mínima ideia. Eu tive que ir lá na certidão de nascimento dele, tive que saber onde que o meu pai nasceu. Aí eu consegui meu avô, mas... foi... Eu gostei de fazer, mesmo sendo um pouquinho difícil. Para mim foi muito gratificante, primeiro porque eu falei assim, agora os alunos eles vão começar a conhecer um pouco sobre a história da vida deles, né? Porque quando nós fizemos nossas primeiras reuniões, a gente tratava muito sobre essa questão da história de vida, fazer um resgate, ter um olhar, o olhar sobre o bairro, né? Porque a gente falava muito sobre a questão das vivências. Então, trabalhar a questão do Tenegres para a gente foi algo inovador, né? Eu acho que foi aquele gás que a gente precisava para fazer o resgate de alguns alunos. Por que eu falo para vocês? Porque tinha aluno que não conversava com os pais, tinha aluno que não conhecia a sua história de vida, né? E isso foi resgatado graças a um trabalho que foi da árvore genealógica, né? E aí os alunos comentavam, nossa, professor, eu não sabia que meu bisavô era negro, olha, eu não sabia que a minha bisavó era fulana, que eu tive que perguntar pro meu pai teve que ligar para perguntar para a mãe dele, para minha avó. Muito especial e um projeto com o qual, assim, foi um sucesso desde o início, porque os alunos abraçaram, a escola abraçou, a comunidade no geral abraçou. Então é um projeto que demonstra como essa parceria entre a universidade e uma escola estadual, uma escola pública, dá certo.
que eu percebi, o primeiro momento foi o sair de dentro da escola. Quando a criança, quando o pré-adolescente te leva para as ruas que ele mora, isso é gratificante, porque normalmente sentiria vergonha. E não, e para eles foi assim uma valorização, o mostrar de onde eles nasceram, aonde eles convivem, a família que eles têm. Isso foi muito bom. E dava para perceber no grupo como eles se sentiam valorizados. Sou negro. Coisa que há alguns anos e em algum momento a gente percebia, um por ter a pele um pouco mais clara, não se sentia pertencente, não se sentia negro. O impacto foi porque assim, os alunos, eles realmente eles atenderam as expectativas do projeto, né? Porque quando os alunos retornaram à escola, eles comentaram, né? Falei, professor, poderia arrumar aquelas calçadas, né? Para quem, com quem a gente entra em contato? Eu falei, primeiro a gente precisa procurar os líderes comunitários, para que a gente possa fazer uma mobilização dos moradores, para que possam aí cobrar do poder público. Então, eles começaram a falar, então eles começaram a perceber que no bairro onde eles moram existem necessidades, coisas que eles não observavam, né? E que é preciso colocar a mão na massa. Então eles começaram a falar assim, a gente vai precisar mudar. Acho que a grande maioria, eles não têm essa noção do quanto a educação faz a diferença, né? E eu acho que o nosso papel a cada dia é isso, é mostrar que isso faz diferença. E como a gente consegue mostrar isso? A gente consegue mostrar isso para eles através de, por exemplo, disso que está acontecendo aqui hoje. Que é possível você, com uma educação, transformar o ambiente onde eles vivem, mostrar que é importante e que não só a violência faz parte do lugar, que a gente tem cultura, tem arte, tem um passado que revela tudo isso, né? Eu acho que o papel da educação é esse, né? Tornar alunos críticos, observadores, né? Onde eles possam falar por eles mesmos, né? A escola representa alegria, representa união, né? E é isso. Aqui o povo me acolhe. E nas outras, geralmente, eu não tinha muita liberdade pra mostrar o que eu fazia. E nunca tive a oportunidade de alguém que me visse e reconhecesse o que eu faço. Porque eu gosto de participar. Eu gosto de expor a arte do rap. Tipo, falar que o povo negro tá ali, sabe, naquele lugar. Isso pra mim é o mais importante. O rap, geralmente, ele é voltado mais para as pessoas de periferia e tal. E pro povo de lá, né, entender o que a gente passa aqui. Aqui dentro da escola, eu acho que grande parte dos professores tentam fazer essa proximidade e de fazer a criança entender que aqui é o começo e é o fruto e é a sociedade, que a gente convive em sociedade e que daqui saem as regras do nosso convívio, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, acho que é o primeiro meio deles, é a primeira vivência, né, em sociedade. Quando me veio a oportunidade de trabalhar aqui, tinha 12 escolas para poder, na minha vez, escolher. E quando eu escolhi aqui pelo Facebook. Mostraram para mim, olha a escola, essa escola é assim, assim, assim. Olha os trabalhos que é desenvolvido nessa escola. E essa escola também não tem noturno. Eu, com um filho pequeno, eu precisava de uma escola que não tivesse noturno. E aí, é uma escola, é caminho. Eu já passei por aqui, já passava por aqui para ir para alguns lugares. E aí, quando souberam que eu tinha vindo para cá, eu fui assim, você é louca? O que você tem na cabeça? Você teve tantas outras oportunidades, mesmo que fosse noturno, mas era perto da sua casa. E pelo histórico de situações que aqui tem e tinha ou tem, que eu não vejo isso, fui muito discriminada. E quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, peguei aula lá na Brasilândia, lá no Carumbé. Vou ter que ir e tal, passar a Rodoanel e tal. Minha mãe falou, pode ir, filha, você tá em casa. Você nasceu lá. Olha, eu sou fruto da educação. Então, é o que eu tento mostrar para os meus alunos. A importância da educação é o que vai nos levar para a emancipação. Porque eu falo para os meus alunos, nós somos pobres, nós somos pretos e nós somos periféricos. E nessa sociedade nós precisamos ter uma carteirada. E a nossa carteirada vai ser a educação. É o que eu faço com os meus alunos também.
Olha, eu sou cria da Brasilândia, eu nasci aqui, a gente tem que se discutir por que a gente não atravessa a ponte, parafraseando Racionais, mas a gente não pode negar o lugar que a gente vem. Então foi um lance bem subjetivo mesmo, justamente por isso, do professor que me deu aula, é o professor do território, é o professor do bairro. Eu tenho muito orgulho de ser uma diretora, ser negra, estar aqui, ter oportunidade, realizar o sonho da minha mãe, que sempre falou que o sonho dela era ser professora e pelas dificuldades da vida ela não conseguiu. Mas estar aqui com eles, para mim, é valoroso. E eu sinto que eles me enxergando como uma pessoa igual a eles, eles vão saber que eles podem tudo, que eles podem chegar além. Professor, diretor, é só um passo para eles fazerem o que quiserem, para estarem aonde eles quiserem. A educação para mim é tudo, é a base. É a base. Se não tiver educação, se não tiver os processos, as oportunidades, a visão de mundo, não tem riqueza maior, né? A educação. Você sabe como a sua família chegou aqui? A minha mãe, baiana, o meu pai baiano. A minha mãe, ela vem de uma mistura de branco com negro, o meu pai de negro com índio. E quando eles se casaram, eles resolveram tentar a vida e desenvolver. Vieram aqui pro Penteado. E aí, com 4 filhos, meu pai teve a oportunidade de comprar um terreno fora, porque morava em Invasão, era casas de invasão. E aí, quando ele teve a oportunidade de comprar um terreno fora, ele saiu, ele nos tirou daqui. Eu sou filho da Brasilândia, né? Nasci, na verdade, não aqui no Carumbé, nasci no Elisa Maria, né? Vivi lá no Elisa Maria até meados de 6 anos, 7 anos, e depois mudei para Vila Penteado, né, que é aqui próximo também, e de lá vida toda, né? E aí é onde eu lembro da minha infância, né? Eu nunca morei no Paulistano, eu lembro da minha infância no Elisa Maria, e lembro, assim, de morar em Viela, né? Essas recordações, assim, elas são, esses flashes da minha lembrança são bem frequentes, porque eu lembro assim de a dificuldade, inclusive, de pegar um ônibus, né? Porque o Elisa Maria é uma baixada assim, né? Então a gente tinha que subir uma ladeirona enorme para poder pegar um ônibus, era tudo muito difícil, até mesmo para ir para o hospital, alguma coisa, ou você necessitava de um táxi, ou transporte público, você tinha que andar bastante para poder pegar, né? Isso eu tô falando de vou fazer 40 anos agora, então eu tô falando de coisa acima de 30 anos atrás, né? Minha família chega na Brasilândia depois de vir do Nordeste, pela figura do meu pai. Inclusive, meu pai, no bairro onde eu moro, ele é uma das primeiras pessoas que chega. E, obviamente, traz outros amigos, inclusive família. Então, meu pai, aquela vida no Nordeste, de trampo, difícil, e aí entende esse sonho paulista de vir para São Paulo para melhorar a vida, e chega aqui na Brasilândia depois de ter passado por Guarulhos. Então, nós tivemos uma pequena estadia no bairro de Guarulhos, e aí não deu certo lá, e aí meu pai vem para Brasilândia e estamos aqui até hoje. Então, a chegada do meu pai na Brasilândia, ela é praticamente do Nordeste para cá. Principalmente que era um bairro que estava começando, era um bairro de ocupação, então foi o lugar que meu pai encontrou para construir o que eu chamo do seu quilombo. Então, meus familiares são do Nordeste, né? Vieram de Pernambuco, na década de 70, se estabeleceram na região de Pirituba,
foram para a região mais central, mas depois voltaram para Pirituba novamente, né? E minha mãe e meu pai vieram praticamente da mesma cidade, chamada Feira Nova, lá em Pernambuco. E depois, em 1994, nós viemos para Coab e Brasilândia, né? O último distrito ali, vizinho do Jardim Carumbé. E então faz 30 anos que nós estamos aqui na região. E a minha chegada aqui foi em 78. Então eu cheguei aqui com apenas 4 meses, né? Vindo com a minha família, meus pais e mais 2 irmãos. E eu já cheguei direto aqui no Carumbé, né? Cheguei numa rua que hoje ela é chamada de Iris Duarte, fica aqui próximo da escola. E quando a gente chegou, a gente veio morar de favor, né, com os meus tios. E depois a gente conseguiu, meu pai conseguiu comprar um terreno. Esse terreno tinha apenas um cômodo que era feito de madeira. E ali a gente ficou, né, por muitos e muitos anos. Até que em 84 a gente conseguiu, meu pai conseguiu aumentar essa casa com a chegada da minha irmã, que é a chegada da irmã caçula, que é a mais nova de todas, e foi a única irmã também que nasceu no hospital, porque todos nós nascemos em casa, né? Vim de Minas Gerais, né? Norte de Minas Gerais, já divisa já quase com a Bahia, e essa é a nossa trajetória aqui. Veio através da minha avó e do meu avô. Aí eles tiveram minha mãe aqui, meu tio também. Aí meu pai, a família dele é do Ceará. E a gente mora no Jardim Carumbé. A minha avó e meu avô antigamente moravam aí, mas era bem longe. Aí eles vieram pra cá e teve neném. Aqui mesmo. Minha avó e meu avô moravam na Paraíba, inclusive quando minha mãe nasceu, minha mãe veio pra cá com 3 meses. A irmã do meu avô falou, meus avós já estavam querendo vir pra cá. Aí a irmã do meu avô falou que tinha uma casa pra comprar e eles vieram. Primeiro minha mãe nasceu em Minas Gerais e meu pai tinha nascido em Guarulhos. Daí eles se encontraram, foi aqui em São Paulo mesmo, depois minha mãe foi morar em Guarulhos com meu pai. Daí eu nasci lá no Cambuci e depois minha mãe se separou do meu pai e veio morar por aqui. Olha, a melhor memória, e eu acho que isso é para as pessoas da nossa geração, a melhor memória que a gente tem é quando o asfalto chegou. Porque mudou o nosso padrão de vida. Com o asfalto chegou o transporte público, com o asfalto chegou a iluminação pública. Então, de memória e pensando qualidade de vida e o direito à cidade, penso que o asfalto é a minha melhor memória. Agora, a minha pior memória é a violência. Infelizmente, de inclusive eu e meus irmãos estarmos sentados na sala e nossa janela ser cruzada por uma bala. E eu lembro também que nós estávamos brincando e chegava uma hora que nós não podíamos mais brincar. Que passavam na rua e diziam, olha, hoje vai ter tiroteio, hoje vai acontecer tal coisa, então vocês têm que entrar para casa. Então a pior memória era quando a gente não tinha mais o direito de brincar, porque nós éramos interrompidos. E o que eu achava ruim lá no passado era a questão da violência, que era muito explícita, não que hoje não tenha, mas que era muito explícita. Então, por exemplo, onde eu vivi, por muitas vezes eu vi vários corpos passar pela minha frente, né? E você ouvia alguns tiros, você já conseguia sair para fora e era como se fosse normal, era normalizado. Você já saía, via lá a pessoa passando e tinha que estar em silêncio, não podia falar muito, aquela coisa toda. Então, acho que era essa questão da violência mais explícita, que hoje acontece no bairro, sim, mas eu acho que de uma forma mais velada. Esse fato, eu acho que se dá pela questão da população, né? Do crescimento populacional. Então, por exemplo, quando você pega 40 anos atrás e você pega hoje, você vê a questão da população como é crescente. Hoje a gente não tem mais espaço para essas crianças brincarem, né? Eu vejo, por exemplo, eu morei em um lugar onde era resquício de um sítio. Então, por exemplo, tinha muitas árvores frutíferas, eram poucas casas. Então, a gente tinha lá, 5 vizinhos. E o resto era tudo quintal. Hoje, você não tem mais isso. Então, uma criança hoje, ela se restringe a essa viela ou a escola para brincar. Ela não tem mais o acesso à rua para brincar como a gente tinha no passado. Então, eu acho que isso também foi perdendo um pouco a questão do pertencimento. Você pertencer ao bairro, né? Coisas que eu falo, por exemplo, no passado aqui, no Carumbé,
se falecesse uma pessoa, todos os comércios eram fechados, porque você conhecia todas as pessoas. Hoje, quem você sabe que faleceu? Você não sabe. Então, eu acho que isso tem a ver com a questão do crescimento populacional, que para o nosso bairro também aconteceu isso, né? Eu gosto de morar aqui por conta dos meus amigos. Mesmo não sendo um ambiente adequado para uma criança, uma pessoa morar, é um lugar onde você tem felicidade, sabe? Gosto de morar aqui porque eu conheço muita gente aqui já e me adapto melhor aqui. Eu acho que se eu morasse em outro lugar, eu não ia me adaptar tanto como foi aqui. Eu penso em procurar um lugar melhor, né? Por quê? Por causa que aqui, querendo ou não, a gente não tem muita acessibilidade à saúde, por exemplo. A saúde, temos postos, temos negócios assim, mas se eu parar pra pensar, sempre vive superlotado e nunca tem o atendimento que nós precisamos. Por exemplo, tem poucos médicos em unidades. Eu não me imagino aqui na Brasilândia. Talvez pelo que eu falei, pela escassez de algumas coisas, mas eu me vejo uma pessoa humilde que sempre vai levar a humildade da Brasilândia pra vida e que vai ficar famoso com rap. Eu acho que se tivesse mais acessibilidade à saúde e se tivesse mais saneamento básico, porque muita casa você vê assim, é na beira de córrego, isso não é bom porque acaba trazendo doença, rato. E se tivesse mais acessibilidade também nas praças, por exemplo. Se tivesse mais coisa pro povo se divertir, por exemplo, áreas de basquete, mais pista de skate por aí. E mais projetos também, mais cultura. Eu não vou querer um ambiente desse para os meus filhos, então eu pretendo mudar daqui quando eu for mais velha. Eu já tive a oportunidade de sair do bairro enquanto moradia e não fiz. E já também tive várias oportunidades de sair enquanto professora e também não fiz. Eu acho que tem a questão da contribuição mesmo, de mostrar para esses alunos o quanto eles podem chegar lá, de quanto, e eu acho que de ter uma figura e mostrar para eles, é possível você estudar numa escola pública, é possível você conseguir chegar numa faculdade. Eu acho que tem mais essa questão, né, de mostrar para esses alunos que é possível, tanto para os alunos como para os pais, né, para os responsáveis. Embora os responsáveis que vêm agora nas reuniões, todos foram meus alunos, também os pais, né? Então, os avós já são umas pessoas que estudaram comigo. Então, você vê geração, né, passando pela escola. E mostrar para eles que é possível a gente estar aqui, né? E fazer a diferença, acho que na sociedade de modo geral. Que é a Brasilândia para mim? A Brasilândia sou eu. Brasilândia é um território negro, um território periférico, um território de pessoas que vivem à margem, mas que, sobretudo, é um território que ensina essas pessoas a resistirem. É um território que nos fortalece, é um território de união, é um território de emancipação. Então a Brasilândia para mim é a semente da resistência que foi plantada em mim, por tudo que aconteceu aqui, por tudo que eu vivi e por tudo que eu estou vivendo. Pra mim é felicidade. Desenvolvimento, a palavra não tem outra, é desenvolvimento. Era mato, eram casas, hoje a gente passa, só tem, antes era casa de madeira, era casa de zinco, e hoje não, tá tudo desenvolvido, houve um desenvolvimento muito grande. Na Brasilândia para mim é a minha comunidade que eu carrego no coração, né? Porque aqui na região Brasilândia, enquanto professor, eu trabalho aqui já há 14 anos na região. É uma região que me encantei muito, né? Com a população acolhedora, com a comunidade acolhedora, com os alunos.
né, e com a comunidade geral, que são carentes, porém eles são também muito, muito acolhedores, né? Então, para mim, é a comunidade de coração que eu tenho. Cara, Brasilândia pra mim é infância, é conhecimento. Eu não me vejo trabalhando no local, eu não me vejo saindo daqui, eu não me vejo. Eu gosto muito, né? Na minha visão, eu acho que a Brasilândia em si é um bairro que, independente de tudo, é um bairro bonito em outras relações, e tá sendo um bairro mais conhecido e que no futuro, né, na minha visão, vai ser um bairro muito bom para nossa população. A Brasilândia, para mim, é o coração. Eu acho que é onde eu fui recebida, é onde eu cresci, é onde eu tenho minhas memórias afetivas, todas elas, memórias tristes, memórias felizes, é onde eu pude me desenvolver. E eu sempre faço questão de fazer aquela pergunta: o que a Claudete, que tinha lá pouca idade, acharia da Claudete de hoje? E é isso que me traz um alento, é isso que eu vejo, que eu cheguei, eu consegui o que de repente eu não tinha nem noção. Porque quando eu estava na escola, no ensino médio, não tive nenhum professor que me incentivasse a estudar, a ir para uma faculdade. Eu não tinha noção que eu podia ir para uma faculdade, né? Eu só vim ter essa noção muito tempo depois. E é isso que eu tento passar para os meus alunos todos os dias. Que ele é capaz, que ele pode chegar lá. É isso. Acho que eu vou deixar um recado mesmo. O recado é: assim como eu não desisti, as pessoas que vão assistir esse documentário também não podem desistir. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, eu pretendo chegar. E vocês também não podem desistir, tem que alimentar o sonho de vocês. O que eu tenho para falar para o meu aluno é que é possível ele conseguir. E esse incentivo que eu não tive, por exemplo, na escola, a gente não tinha esse incentivo da família, até porque a minha família, a minha mãe, ela me acompanhou até o 3º colegial. Ela achava importante, mas ela não achava que a gente pudesse chegar. Tanto é que eu sou a primeira da minha família a ir para uma faculdade, porque ela achava que não era pra gente. Então a gente tinha até um patamar, até porque o meu primeiro emprego foi trabalhar em uma padaria, né? Porque é o que tinha pra gente, é o que dá pra vocês fazerem, né? O restante é consequência. E eu só vim construir, ter esse caminho, porque felizmente eu encontrei professores e pessoas também que me olharam, né, na vida. E isso foi uma diretora da escola que Renato que me olhou, porque eu fui trabalhar como inspetora de aluno. E aí ela me olhou e eu já dava aula no MOVA de alfabetização de adultos, porque eu comecei alfabetizando adultos. E aí ela me olhou e falou: não, você vai entrar na faculdade. Você vai entrar. E eu falei: como eu vou entrar? Eu não consigo entrar, não tenho dinheiro para entrar na faculdade. Ela falou: não, você vai entrar, você vai juntar, eu te ajudo, porque para você pagar as primeiras mensalidades, porque naquela época a gente recebia só depois de 3, 4 meses. E aí eu entrei na faculdade e já comecei a dar aula aqui no Renato. Então eu comecei a trabalhar aqui no Renato em 2000, como inspetora. 2001 eu estava na sala de aula. E estou até hoje. Então é uma coisa que os professores falam aqui, né, que eu sonho muito. Mas eu nunca deixei de acreditar, né? Eu nunca deixei. E eu nunca vou tratar meu aluno como um ser qualquer. Porque a gente tem que fazer a diferença na vida dele, né? E assim como eu encontrei pessoas que acreditaram em mim e que me apoiaram, e foram poucos, porque poderiam ser muitas outras pessoas, mas teve gente que acreditou e que fez total diferença. Eu que agradeço o olhar de vocês pela nossa comunidade, pela escola, por ter nos abraçado desta forma, não desistido. A gente sabe que não é fácil sair bem de longe, mas que vocês possam retornar, as portas estarão sempre abertas. Aqui, farofa, garfo. A marmita tá aqui, ó, gente, feijoada.